A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição do Mestre por Excelência que se fez servo. Se inscreva no canal e acione o sininho aí para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Aproveite para deixar seus comentários com seu like, seu dislike, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Sua interação é muito importante e ajuda a impulsionar os vídeos na plataforma. Faça seu investimento financeiro no canal clicando no ícone do coração. Deus te recompensará. O textuário da lição bíblica de hoje é Marcos capítulo 7, versículo 14, que diz: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e compreendei. Na verdade aplicado, o pastor Abinai Vargas, ele afirma que é fundamental que as verdades e os princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo dirijam todas as áreas da vida dos discípulos de Cristo. O texto de referência é Marcos capítulo 1, versículos 9 a 14. Nesse texto, Jesus foi apresentado pelo próprio Deus Pai como sendo seu Filho amado e como vencedor conduzido pelo Espírito Santo, enviado a instruir as pessoas sobre o Evangelho do Reino de Deus. Esse Evangelho, cujos ensinos ministrados por Jesus promoveram e também promove ainda hoje esperança e renovo a quem abrir o coração ao Mestre dos Mestres e recebê-lo. Como mestre, Jesus ele deixou evidente a diferença entre ser inteligente, ter conhecimento amplo e ser sábio. Ter inteligência e ter conhecimento não significa que a pessoa ela será sábia no uso dos seus conhecimentos e da sua inteligência. Na condição de um servo, de um ser humano comum, Jesus ele tinha conhecimento, era inteligente e tinha sabedoria para utilizar e aplicar seus conhecimentos e sua inteligência. Por isso ele se tornou um mestre por excelência. Ainda na adolescência, Jesus superou as expectativas para os meninos da sua idade, pois numa época de decadência espiritual e de desprezo ao sagrado, surgiu um garoto de 12 anos que se esmerou nos estudos da Torá e se apresentou no templo, causando admiração a todos os que o ouvia, inclusive aos mestres da lei, por causa da sua inteligência, fruto do acúmulo de conhecimento adquirido nos estudos da lei mosaica, e também por suas respostas, fruto da sabedoria divina, tendo em vista a sua intimidade com Deus Pai. Jesus, como servo a serviço de Deus e da humanidade, ele se tornou o maior educador de todos os tempos e seus ensinos ainda hoje impressionam grandes intelectuais que se curvam à sua sabedoria. Seus ensinamentos foram ministrados por meio de sermões, de parábolas, dos milagres que ele realizou e do seu exemplo de vida prática em meio a circunstâncias boas e ruins que Jesus evidenciou enquanto ser humano e após a sua ressurreição no período de 40 dias que ele permaneceu na terra antes da sua ascensão ao céu. Com a lei normatizada por Deus através de Moisés, o que seria uma esperança, pois o povo teria condições de se adequar às orientações de Deus, acabou gerando um grave problema, pois as pessoas não conseguiam cumprir a lei na sua íntegra, na sua totalidade. Quando Paulo disse que a letra mata, ele apenas traduziu em palavras o sentimento das pessoas que viam a lei como algo impossível de ser praticado. Jesus, como servo, ele fez raiar a esperança que a humanidade precisava, pois no exercício do seu ministério, Jesus apresentou um ensino novo, preservando as questões morais e éticas necessárias ao bom convívio das pessoas e ao bom relacionamento com Deus, mas também mostrando uma nova alternativa na qual Jesus mesmo cumpriria em si a lei mosaica, seria sacrificado pela humanidade para oferecer a essa humanidade tão sofredora a oportunidade de salvação mediante a fé em seu sacrifício e mediante a obediência aos seus ensinos expostos no Evangelho do Reino de Deus, pregado por ele de forma teórica e prática. As suas explanações ocorriam não apenas nas sinagogas, mas também por todos os lugares pelos quais Jesus passava. Jesus, além de dominar profundamente os assuntos que ele ensinava, ele também demonstrou possuir uma autoridade inigualável, delegada a ele pela ação do Espírito Santo em sua vida, como também pela propriedade que tinha por vencer, por superar todas as tentações e todas as adversidades às quais ele esteve exposto. O servo, ele ofereceu um ensino de esperança aos desesperançados que estavam sendo oprimidos pelas lideranças religiosas da época, que só aumentavam ainda mais a miséria espiritual do povo, a miséria moral e também material,
pois, como bem profetizou o profeta Isaías, eles eram hipócritas, honravam a Deus apenas com os lábios, os corações estavam longe de Deus, impondo aí fardo pesado ao povo com o objetivo único de serem servidos em suas pretensões pessoais. Jesus foi na contramão dos escribas e dos fariseus, deixando claro que o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como enviado de Deus para consolidar o projeto de redenção da humanidade, Jesus, ao ensinar os princípios do reino de Deus aos desesperançados que viviam como ovelhas que não tinham pastor, Jesus se solidarizou com as pessoas oprimidas, com as pessoas excluídas do sistema religioso de Israel, oferecendo a libertação da opressão maligna, das tradições e das imposições humanas, dos preconceitos, das distorções teológicas, das limitações físicas, emocionais e espirituais, bem como oferecendo a possibilidade real de salvação eterna. Ainda hoje, Jesus tem acolhido e ensinado aqueles que se propõem a atender o seu chamado e ir até ele. De fato, o servo ele veio trazer esperança aos corações que estavam e ainda está sob um regime político de ideologias opressoras disposta a eliminar quem se opuser a ele ou quem se opuser ao sistema, como ocorreu com João Batista, que teve a sua cabeça decepada para satisfazer os opositores do Evangelho do Rei, representados na atualidade pelos defensores aí, do ódio do bem, que combatem a moralidade e os princípios cristãos, invertem valores e banalizam o sagrado, a exemplo dos dias de Jesus, nos quais as pessoas em vão honravam a Deus, ensinavam doutrinas de homens ímpios e também de demônios. Ao combater a hipocrisia dos líderes religiosos, das autoridades políticas e de muitas outras pessoas à época, Jesus, como sendo a nossa esperança, ele fez surgir no coração humano a esperança que ele precisava e que tanto ainda precisa. Sem sombra de dúvidas, colocar a esperança em Jesus é o caminho ideal para a pessoa viver com mais vigor, viver com qualidade de vida física e espiritual e de forma sustentável, pois acredita nas promessas de Deus e a esperança em Cristo não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O servo Jesus, ele ofereceu instruções eficazes, pois ele possuía uma estrutura sólida, construída a partir do estudo da literatura sagrada e da correta interpretação teológica disponível à época. Como ser humano, o conhecimento e a inteligência de Jesus teve essa importante base. Além disso, o autoconhecimento pessoal de Jesus o permitiu permanecer 100% na dependência de Deus pela ação do Espírito Santo nele, ao ponto de Jesus ter suas habilidades naturais expandidas e demonstrar possuir os dons de sabedoria, da palavra do conhecimento, da profecia, de revelação e de discernimento de espíritos que o habilitavam a ser ainda mais sábio. Outro fator interessante a ser observado quanto à sabedoria de Jesus como mestre é a diferença entre a sabedoria humana, que tem origem no conhecimento de algo nos mundos físico e material, nas instruções recebidas, no acúmulo do saber alicerçado na razão, mas que é defeituosa e por vezes tendenciosa por ser limitada, totalmente diferente da sabedoria divina, que é distinta, pode se expandir para a condição de um dom sobrenatural, é perfeita e ilimitada. Daí a importância das Escrituras Sagradas, que incentivam e motivam os servos e servas do Senhor a buscar a sabedoria que vem do alto, pois a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A prova que Jesus possuía a sabedoria que vem do alto é que ele sempre deu respostas sábias e também respostas prudentes a todos que o confrontavam na busca por achar uma falha nele para o acusar e o matar. Jesus ele não se limitou a evangelizar em sua cidade natal, ele pregou e evangelizou em todos os lugares da Galileia e também nas regiões circunvizinhas a que teve acesso.
evangelizou, pregou o evangelho do reino também a todos os tipos de pessoas frequentadoras das sinagogas, pessoas que se reuniam nas casas ou debaixo das árvores, nos povoados ou na beira do mar da Galileia. O servo Jesus, ele possuía uma sabedoria jamais vista por seus ouvintes, que incluía discípulos, pessoas curiosas, pessoas interessadas em algum tipo de bênção ou de alimento físico, bem como por opositores e inimigos de Jesus. Aos 12 anos, como eu já disse, Jesus impressionou os doutores da lei no templo. Ao ser batizado e à semelhança de João Batista, Jesus passou a pregar a mensagem de arrependimento, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Um estilo de mensagem muito dura e, por isso, indesejável, mas que muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por sua mão? E maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Como já está claro nesta reflexão bíblica, a sabedoria do servo Jesus prevalecia sobre a sabedoria dos sábios judeus. Consciente de sua responsabilidade e com um senso de urgência aguçado, Jesus ele sempre procurou aproveitar de modo eficaz as oportunidades que tinha. Procurou alcançar lugares ainda não alcançados. Não perdia tempo com as estratégias do inimigo para prejudicar ou desvirtuar seu ministério redentor. Mesmo após a sua ressurreição, Jesus motivando e incentivando seus discípulos a dar sequência no importante legado espiritual que ele construiu, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Assim como os cristãos da igreja primitiva, ainda hoje cada cristão precisa contribuir com a expansão do reino de Deus, procurando se aprofundar no conhecimento dos planos divinos, por meio do bom testemunho de uma vida cristã genuína, transmitindo às outras pessoas o que internalizou e cristalizou como verdade absoluta quanto ao único meio de alcançar a salvação eterna, que é pela fé em Cristo Jesus. A sabedoria inquestionável do servo Jesus, ela foi adquirida pela dedicação aos estudos das Escrituras Sagradas, pois como um bom judeu, Jesus ele passou pelas escolas da época e, assim como todos os outros meninos da nação, aos 12 anos de idade, tinha que recitar de cor a Torá, que é composta pelos primeiros 5 livros da Bíblia cristã, e nesse quesito, Jesus superou as expectativas e se mostrou acima da média. A sabedoria inquestionável do servo Jesus também foi adquirida por meio de uma vida devocional prática e de sua comunhão plena com Deus Pai. Foi adquirida por meio da ação do Espírito Santo na vida de Jesus, como também, como já dito anteriormente, pela superação das adversidades e das tentações a que foi submetido. Um exemplo digno de ser seguido por quem quer exercer o ministério de forma excelente e ser bem-sucedido como Jesus foi. Se utilizando de uma pedagogia única, o servo Jesus, ele ensinou como receber o reino de Deus, como se apropriar do reino de Deus e ser transformado por ele. A impressão que as pessoas tinham ao ouvir e ver Jesus era como se estivesse ouvindo e vendo o próprio Deus falando com eles e agindo no meio deles. Numa das maiores lições de como receber o reino de Deus, Jesus ele pegou uma criança como exemplo de graciosidade, de dependência do Pai, de simplicidade, de humildade, de sinceridade, de receptividade e de aceitação de si mesmo, bem como de aceitação de sua situação na vida, e disse: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O pastor e escritor Warren Wiersbe, ele ressalta que, neste exemplo citado por Jesus envolvendo as crianças e o reino de Deus, Jesus usou como exemplo uma criança pura e não uma criança tentando agir como uma pessoa adulta. O servo Jesus, ele ensinou como servir, pensando prioritariamente no interesse do reino de Deus, que abrange o suprimento das reais necessidades humanas
e não o que as pessoas imaginam ser bom para elas nos momentos e nas circunstâncias boas ou ruins da vida. Jesus sempre se mostrou muito prático, chamando as pessoas à ação, sendo objetivo no que ensinava e na forma como ensinava, ao ponto de ser considerado e também denominado pelas pessoas da época de rabi, ou seja, de mestre. Ciente de que as palavras até podem convencer alguém, que o exemplo arrasta, mas que somente a prática pode definir os resultados futuros, Jesus ele sempre convocou seus servos e suas servas a serem semelhantes a ele. Por isso, certa vez, ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Em outra ocasião, ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Em um dos momentos de maior agonia, suando grandes gotas de sangue, Jesus ele orou por 3 vezes dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Paulo afirma que, como servo, Jesus serviu de forma obediente até a morte. Como é triste ver muitos cristãos e até pessoas que exercem ministério querendo servir ao seu modo, de acordo com seus critérios e até impondo condições pessoais a Deus para poder servi-lo. Outros, servindo de uma forma rebelde, chegam a afirmar que só obedecem a Deus, se esquecendo de que Deus é obedecido por meio das pessoas, obedecer às autoridades espirituais delegadas por Ele mesmo. Não querem obedecer, mas querem ser obedecidas. Não querem sentar para aprender, mas querem levantar para ensinar, sem exemplo prático de vida, a exemplo de Jesus. É preciso entender e também admitir que no sistema de valores apresentado e vivenciado por Jesus em seu ministério terreno, ser o primeiro não vem por meio da agressividade ou da ostentação de privilégios, mas vem por meio da humildade e pela disposição de servir a Deus e as outras pessoas. Outra questão delicada e que muitas pessoas resistem em querer aprender, Jesus fez questão de, como servo, ensinar as pessoas a ofertar. Ciente da importância de ensinar seus servos e suas servas a serem fiéis na área financeira para prosperarem financeiramente e materialmente, em Mateus capítulo 23, versículo 23 e Lucas capítulo 11, versículo 42, Jesus ele criticou os escribas e os fariseus que se esmeravam em cumprir as instruções sagradas em algumas áreas, mas se esqueciam ou se omitiam das instruções que eles tinham resistência ou tinham desinteresse em cumprir. Quando Jesus diz que eles deveriam fazer essas coisas e não omitir aquelas, Jesus deixou claro que dizimar e ofertar é tão importante no ato de servir a Deus e à humanidade quanto o ato de exercer juízo, misericórdia e fé. Em Marcos capítulo 12, versículo 42, Jesus ele toma como exemplo da maneira correta de servir nas obrigações ligadas à área financeira uma viúva considerada pela sociedade da época como uma pessoa indigente e que, mesmo ofertando um valor monetário insignificante, correspondendo hoje, quando muito, a $1, ela deu o que tinha e não o que lhe sobrava, evidenciando aí o seu desprendimento das questões financeiras e materiais, bem como a sua fé e a sua dependência de Deus, que proveria o seu sustento futuro. Além de Jesus ensinar sobre a necessidade de o cristão tomar cuidado para não vir a ser seduzido pelas riquezas e pelo materialismo, Jesus ensinou sobre a necessidade de o cristão confiar na provisão futura de Deus, bem como refletir sobre as verdadeiras motivações que estão internalizadas no coração e que levam uma pessoa a ofertar ou a dizimar. Jesus foi um servo e também foi um mestre infinitamente popular, mas ele não se deixou ser seduzido pela popularidade e nem pela influência que tinha sobre as pessoas. Jesus se mostrou sábio e ofereceu esperança a todos, ainda que ele mesmo, como ser humano, ele tenha passado por muitas situações aflitivas e tenha sido desprezado por muitos por sua natureza simples e seu aspecto de uma pessoa comum. A sabedoria adquirida e utilizada por Jesus deve ser sempre uma fonte de luz para os que a procuram.
Ela também é facilmente achada por quem prioriza a vontade de Deus para a sua vida, se dedica ao estudo das Escrituras Sagradas e preserva uma vida devocional prática. Aprenda com os ensinamentos de Jesus, pois nele estão aí os preceitos necessários para se ter uma vida moral apropriada e que condiciona o ser humano a alcançar o reino de Deus. Ocupe seu ministério pessoal a pregar e a ensinar outras pessoas sobre o evangelho do reino, seja por meio de palavras, de ações, de comportamentos ou até mesmo do silêncio. Se quiser alcançar resultados excelentes a exemplo de Jesus, viva e ensine coisas excelentes, se fazendo servo como Jesus o fez. Ore e peça a Deus para que você seja sábio ou sábia em todas as suas tomadas ou não de decisões. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.